Ele pergunta por que que o Brasil não tem, por que nosso país não tem ogivas mesmo em tempos de paz? Olha, o Brasil abdicou, né, dessa estratégia. Na época do Collor, ele mandou dinamitar lá o cachimbo, lá, o buraco do cachimbo, onde iam ser feitos testes, e, salvo engano, o Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação. Foi uma decisão política do país e hoje o nosso preço é não ter capacidade dissuasória nenhuma. Foi uma opção política tomada pelos políticos da época. A Leleis, ela mandou 2 superchats aqui. Ela fala aqui, ó. Qual lado se tem, se é que tem, para o Brasil estar? Dá para ficar neutro por muito tempo? Uma excelente conversa, muito obrigado. E ela pergunta qual conselho o senhor dá para os pais sobre a educação dos filhos nesse cenário atual. Uma opção boa seria um outro país ou ficar no Brasil mesmo? Bom, primeiro o Brasil tomar partido, o ideal seria o Brasil ser como a Índia é. Negocia com os dois, né? E aquilo que cada um pode ajudá-lo, melhor. A grande questão é essa de tomar partido. Nós não precisamos tomar partido. Né? Você vai comprar algo, quem te oferece o melhor preço? Quando você vai comprar armas, quem vai te transferir tecnologia? Quem vai te beneficiar? É o que a Índia faz, pragmatismo. Sem pragmatismo, você não avança com alinhamento automático. Alinhamento automático, você nunca tem valor. No alinhamento automático, o seu apoio não vale nada, porque ele é automático. Então tem que ser pragmático. E o Brasil não precisa nem tomar posição de ninguém. Basta negociar com aquele que oferece mais. Ah, mas isso é interesseiro, é coisa de gente... países são assim, pragmáticos. Você não está aqui para agradar, você não tem que agradar ninguém, você tem que fazer o país, a sua população progredir. Isso que interessa, os outros não interessam. Tá certo? Esse é o primeiro passo. E é o mais importante. Quanto à criação dos filhos, né? Isso. A questão dos filhos. Você precisa... criar filho hoje deve ser complexo. Né? Os meus 3 já são adultos, é mais fácil. Mas ele ouve uma coisa na escola, chega em casa, você fala outra, e ele não sabe o que fazer. Aí vem o amiguinho, fala outra, depois aparece outra coisa na internet. Eu ia falar, aí a internet é fonte de um monte de informações. E aí que vem a questão, Glauber. Os pais precisam ter credibilidade junto aos filhos. Os pais precisam conquistar a confiança dos filhos. Por quê? Quando ele já não confia ou ele não percebe em você segurança, ele começa a buscar outras fontes. Ah, a professora falou tal coisa, o amiguinho falou tal coisa. Então, você precisa, antes de tudo, conversar muito, mostrar para os seus filhos a coerência, se eles já tiverem capacidade de entender raciocínios, a coerência do seu raciocínio, e por que em muitas situações eles não precisam ficar externando opinião. Porque se o seu filho quiser defender a sua opinião que você deu a ele em todos os fóruns, na escola, com os amigos, etc., ele vai viver em atrito, em confusão. Então é necessário que você converse muito com seus filhos, é necessário que você mostre para ele que as situações existem, mas que não precisam ser defendidas a ferro e fogo em todo lugar. Porque o desgaste é enorme num momento que professores nem sempre sabem nada, né? Muitos professores, infelizmente, hoje são mal preparados e muitas vezes levam suas ideologias para dentro de sala de aula. Quanto a países para viver, eu, se fosse você, a não ser que você tenha uma estrutura no exterior, ficaria no Brasil. Deixa eu te dizer, exceto se você tiver parentes no exterior, num país muito tranquilo, é melhor você ficar no Brasil. Você vai para o exterior, lá você não é ninguém. Você vai ser um cidadão de segunda classe, porque você não é nacional. A Europa está uma confusão lascada, está pior do que aqui. Estados Unidos, terrível, exceto alguns pedaços bons. Canadá, o Trudeau está acabando com o país. Austrália, péssima. Você vai para onde? Você vai para a Ásia? Você vai para a África? Fica aqui. Pelo menos aqui você é um cidadão nacional de primeira classe, você tem parentes,
você tem amigos, você tem uma história. Eu não sairia do Brasil. Eu, por exemplo, não pretendo sair, exceto se ocorrer uma situação adversa gravíssima. Mas eu não pretendo sair. Porque você aqui tem uma história, você tem uma estrutura social, você tem uma estrutura de apoio. Lá você pode não ter ninguém. As pessoas estão com muita tensão política, né? E aí a questão da liberdade, isso aí tem afetado bastante, né? Então, por exemplo, liberdade de você criar teus filhos já não é. Você tem várias restrições educacionais aí, né, impostas pelo governo. E você tem pessoas que estão enfrentando um processo jurídico, pessoas que estão com uma série de dificuldades, né? Internet. Então, as pessoas têm, sobretudo por conta dessa polarização política e esse momento que vive o país, as pessoas têm ficado com medo, né? Natural. E sempre surge a ideia de ir para um outro país, né? Mas Vamos fazer uma análise. colocações importantes. A Europa hoje é o caos. França está o caos, basta olhar. Inglaterra, Alemanha. Os alemães estão fugindo para o Paraguai. Havendo um êxodo enorme de alemães indo para o Paraguai. Europa, você ainda está arriscado em estourar a guerra e você ainda ficar no meio do caminho no fogo cruzado. Você vai para o Canadá, Trudeau lá, e o Canadá hoje é só, como é que eu vou dizer assim para vocês, uma repressão incrível. Basta ver tudo que tem acontecido no Canadá. Na Irlanda, na Escócia, até crime de opinião existe. Aí você fala, não, eu vou para os Estados Unidos. Tem brasileiros lá nos Estados Unidos que de lá estão podendo falar sobre o Brasil. Mas se ele de lá falar sobre os Estados Unidos, ele vai ver o que vai dar. Ele lá não está sendo perseguido porque ele não está falando sobre a política de lá. Ele está falando sobre a política do Brasil. Então, tudo bem. Agora, fala sobre a política de lá. Inclusive, eu mostro no meu canal 2 ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo que o clima lá está péssimo para a liberdade de expressão. Volto a dizer, as pessoas, os brasileiros que moram nos Estados Unidos criticam o Brasil. Mas manda ele criticar o governo americano para você ver o que vai acontecer. Manda ele lá falar do FBI e não concorda com o que aconteceu no Capitólio, com a prisão do pessoal do Capitólio, qualquer coisa nesse sentido. Manda ele falar sobre os Estados Unidos para tu ver o que vai acontecer com ele. Agora, enquanto ele falar sobre o Brasil, não tem problema. Então, assim, numa situação dessa, a minha visão é que é melhor ficar por aqui. Né? Eu não vejo nenhum outro país onde você vai ter uma estrutura familiar, um amparo social, onde você possa se sentir tranquilo e vá superar aquilo que você tem no Brasil. Exceto se você no Brasil é uma pessoa assim, não tem família, não tem nada. Aí tudo bem, qualquer lugar serve. Mas se aqui você tem uma família, tem amigos, já tem uma história, está muito arriscado sair daqui. Esse sonho da liberdade americana não é mais... Não é bem assim, né? Não é. Olha, nos Estados Unidos tem gente presa lá do Capitólio, está preso até hoje sem julgamento. Igual aqui. Até uns 4 meses atrás, tinham 32 presos ainda lá sem julgamento. Aquela invasão do Capitólio. Se você olhar lá os vídeos do meu canal e pesquisar, você vai ver a quantidade de situações desse tipo que tem, inclusive com o Procurador-Geral dos Estados Unidos, enfatizando que vai continuar a perseguir os manifestantes lá do Capitólio. Ripper, ele falou aqui o seguinte, um dos maiores defeitos do Brasil é que ele apanha internacionalmente e fica quieto. Exemplo, o Brasil comprou caças tanques da Itália, porém foi embargado pela Alemanha e o Brasil não fez nada a respeito. O Brasil ele tem uma característica de aceitar quase todo tipo de desaforo sem reagir. Eu dei um exemplo aqui que uma vez o presidente da Argentina, né, ofendeu o Brasil ainda na época do governo anterior do nosso país. Fernandes disse que eles chegaram aqui em caravelas e nós em navios negreiros, navios escravos. Uma ofensa gratuita, desnecessária, que não teve do governo brasileiro, o presidente anterior a esse,
Nenhum tipo de resposta. Eu não sei por que o governo brasileiro ele não confronta, ele não vai, não dá uma resposta adequada. Essa é uma característica que, infelizmente, a maioria dos governos brasileiros tem tido. É cultural, porque acaba sendo aconselhado pelo mesmo corpo técnico, né? Acho que é a escola do Itamaraty, não sei, né? Eu acho que existe uma questão muito, Glauber, de um sentido meio que de inferioridade, sabe? As coisas, o Brasil sempre foi muito voltado para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países, de certa forma desvalorizando as coisas internas em favor das coisas externas. É necessário fazer um trabalho aí de valorização das nossas tradições, da nossa cultura, dos nossos valores, e responder sempre na mesma moeda, seja quem for. Pode ser um país grande ou pequeno, né? Ele te agrediu, você precisa responder para ele com inteligência, sem emoção, mas sempre responder. Toda vez que você recebe uma ofensa como essa que nós recebemos da Argentina, no governo anterior, né? E eu digo no governo anterior para não parecer que foi nesse, né? Só para situar no tempo. Era o Fernandes, era o governo anterior ao Milei, e aqui o Bolsonaro anterior ao Lula, né? Toda vez que você é agredido gratuitamente, sem motivo, e você não responde, qual é a dignidade que você está conduzindo nesse processo? É isso. E fica o recado, né? Vai. No momento em que o professor falou que o melhor lugar para ficar aqui, o Isaac fala, poxa, o Brasil tá uma M, o poder de compra do brasileiro só diminui a cada mês. E o Emerson mandou uma última pergunta aqui, que foi o seguinte, professor, diante de todas essas circunstâncias globais, qual seria a probabilidade do Brasil ser sancionado em algo? Isso pode acontecer dependendo do tipo de alinhamento que o governo atual fizer. Se o nosso governo atual continuar a se alinhar com Rússia, China, etc., BRICS de uma forma geral, e isso chegar a incomodar efetivamente os Estados Unidos, a Europa, o Ocidente como um todo, ele pode vir a ser sancionado, não tem dúvida alguma. O que o Brasil deveria estar lutando hoje para fazer, dentro de uma política inteligente, estratégica e pragmática, deveria ser se qualificar, o Brasil se qualificar para receber os investimentos que estão deixando de ser colocados na China. Há um processo hoje de desinvestimento na China. O Ocidente está procurando retirar investimentos na China. O Brasil poderia estar se qualificando para receber esses investimentos e, Glauber, se tornar para o Ocidente o novo Porto Fabril. Trazer as fábricas para cá, o know-how para cá, a tecnologia para cá. Estamos tão próximos dos Estados Unidos. Por que o Brasil não se qualifica para isso? Essa seria uma estratégia que eu acredito que seria interessante. Pois é. Possibilidade não falta, né? Não. Tem que estar atento e trabalhando para isso. Temos uma infraestrutura, temos a proximidade, né? Temos uma mão de obra que você pode, aquela que ainda não estiver, qualificar. Né? Temos aí o SESI, Senai, toda essa estrutura. Nós poderíamos estar nos qualificando para receber esses investimentos, por ter, por exemplo, por aqui, um polo de tecnologia, nanotecnologia, uma série de outras. Né? E nós, infelizmente, não temos nenhuma estratégia voltada para isso. O Ronaldo, ele fala que há 7 dias no evento na Bahia, o governador disse para o atual presidente somos um governo comunista e não devemos ter medo de dizer isso. Obrigado pelo seu superchat aí. O Joe Logan, ouvindo o professor Luiz Antônio falar sobre as estratégias e movimentos dos países, vemos o quanto o Brasil está numa draga danada. Gratidão pelos ensinamentos, mestre. Um abraço aí pro camarada, né?